Pode na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Merak, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @Pode na Laje. Oi gente, aqui é a Ana Eurico, apresentadora do Pode na Laje. E hoje, nosso episódio, a gente vai falar sobre liderança comunitária. Oi, eu sou a Yasmin, eu me junto à Ana nesse episódio. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente tem conosco o Nilza Eurico. Olá pessoal, sou Nilza Eurico, liderança comunitária da Vila Guacuri. E dona Nilza, para contextualizar para o pessoal de casa, conta pra gente o que é ser uma líder comunitária. Assim, Yasmin, ser uma líder comunitária é a pessoa focar e se preocupar o que está acontecendo dentro do seu território, dentro da sua comunidade. Sair atrás do poder público para trazer benefícios para a comunidade, trazer algo diferente que possa fazer uma diferença para essa comunidade que é tão carente. Sim. Por esse assunto tão importante, a gente tem conosco o Nilza Eurico. Olá pessoal, sou Nilza Eurico, liderança comunitária da Vila Guacuri. Nilza, conta um pouco da sua história como líder comunitária. Eu sou líder comunitária desde 2008. Passei por vários processos de cursos, fiz formação junto com a Unicef. E dona Nilza, para contextualizar para o pessoal de casa, conta pra gente o que é ser uma líder comunitária. Assim, Yasmin, ser uma líder comunitária é a pessoa focar e se preocupar o que está acontecendo dentro do seu território, dentro da sua comunidade. Sair atrás do poder público para trazer benefícios para a comunidade, trazer algo diferente que possa fazer uma diferença para essa comunidade que é tão carente. Sim. E dentro desse contexto de, vulnerabilidade, poder público, entre outras coisas, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória até você chegar nesse ponto de líder comunitária, como que surgiu esse desejo, ou como surgiu a ideia, ou foi algo meio que intuitivo e foi fazendo e depois falou, pera, isso aqui é ser uma líder comunitária. Assim, ser líder comunitária para mim, na verdade, foi as questões do que eu vivia dentro da comunidade, porque não sabia onde procurar, até mesmo para o meu autoconhecimento, para melhorar aquela situação, não só minha, de outras pessoas. Aí foi na época que tinha o Instituto não, a Casa de Cultura e Cidadania dentro do território, onde a Carol Silvestre me convidou para fazer parte de um projeto do Unicef, chamado Plataforma dos Centros Urbanos, 2008. Aí foi aí que eu me interessei e foquei nesse segmento e achei maravilhoso, porque abriu várias portas, entendeu? Porque eu, como mulher preta, nordestina, chegando em São Paulo, adolescente, e sem conhecimento nenhum, que eu sempre trabalhei como empregada doméstica e não tinha expectativa nenhuma. Então, assim, aquilo que veio para mim era aquilo que eu ia dar para minhas filhas. Então, foi uma oportunidade que eu tive de fazer essa diferença. Não só para mim e minhas filhas, como para a comunidade em si, principalmente para os adolescentes, que sempre foi a minha paixão de trabalhar com os adolescentes. E já naquela época, né, também contextualizando, né, dentro do contexto maior, ali você partiu do princípio dos projetos sociais, né, que as suas filhas, né, participavam, e aí isso foi o seu primeiro engajamento, então, né, seu impulso para tentar trazer essa nova perspectiva, né, para os jovens, para a comunidade. Sim, um pouco, porque assim, antes da Casa de Cultura já tinha o Circo Escola. Então já fazia parte daquele projeto, dentro do chão mesmo, desde quando começou, há 35 anos atrás, quando foi fundado, né? Então já fazia parte, mas eu não tinha a consciência nem o conhecimento do qual a Casa de Cultura, na verdade, né? A Carol Silvestre me deu esse caminho. A verdade foi essa. Essa articulação, como é que se diz? Comunitária, né? Exatamente. Foi ela que veio à procura, que fez... Ela me jogou, na verdade, porque ela me fez fazer uma articulação que eu nem sabia o que era, que hoje sim, que ela me fez juntar todos os líderes comunitários da região para a gente focar em cima para trazer melhoria para dentro da comunidade. É tanto que hoje a comunidade tem um selo da Unicef por conta deste trabalho, do Plataforma dos Centros Urbanos. Entendi.
E Nilza, a gente entende que em um trabalho tão complexo quanto o trabalho de líder comunitária, você deve ter tido muitas dificuldades nesse caminho. Então a gente queria entender um pouco sobre qual foi a sua maior dificuldade sendo líder comunitária da Vila Guacuri. Assim, a maior dificuldade que teve foi o quê? Teve, não, até tem, né, até hoje, que é o poder público, você vai, bate na porta, o poder público recebe, aí faz aquela fantasia toda, né, você traz aquilo para dentro da comunidade. Cria expectativa. Exatamente, cria expectativa, você traz dentro da comunidade, e a comunidade começa a te cobrar. Quando você vai cobrar, no caso, o poder público, ele desvia e não faz nada daquilo que ele falou. E tira sua credibilidade com as pessoas, né? Exatamente. E uma outra coisa é o que? A comunidade em si fica só esperando. Não faz nada e fica esperando. Tipo, não vai procurar. Então, se você for procurar entregar na mão de bandeja, vai. Se não, não. Um exemplo é assim. Se for a cesta básica, a pessoa sai de casa para ir buscar. Se for fazer uma formação para você ter um conhecimento maior, um conhecimento maior, não precisa nem ser um diploma, um conhecimento maior, a pessoa não vai. Então você tem que ser adulado para poder fazer isso. Então é difícil os dois lados. E dentro dessas dificuldades, né, você trouxe a questão do poder público, como que essa articulação com o poder público poderia melhorar, por exemplo? Dentro desse contexto de comunidade, porque você falou que dentro do projeto você conseguiu unir, né, as lideranças comunitárias, enfim, fazer um levantamento geral, mas como que você acha que o poder público poderia ajudar mais, por exemplo? O poder público tá mais perto, não é só a comunidade ia ter eles vinham ter a comunidade. Para além do ano eleitoral. Exatamente, exatamente. Eles vinham ter a comunidade e ver essa situação de perto, entendeu? Sentir mesmo, entendeu? Porque eu falar é uma coisa e você ver e sentir, né? Isso é, se alguém tem a compaixão por essa situação, porque não é todo mundo que vai ver, para eles tanto faz, né? Então, mas eu acho que deveria ser um olhar mais perto. E assim, Nilza, dentro de um trabalho tão complexo, eu acredito que você tenha que tirar forças de algum lugar para poder continuar fazendo, para poder continuar realizando, porque como você mesma disse, bate na porta e não recebe nada, articula com várias pessoas e muitas vezes não consegue esse contato. E eu entendo que seja uma gana muito grande de trazer coisas para o território, mas eu também entendo que você tenha que, dentro da sua vivência, ter alguma inspiração e alguma coisa que te faça querer continuar com esse trabalho. Então a gente queria entender um pouco de quais são as suas motivações para ser uma líder comunitária. Uma das motivações é essa que você está fazendo aqui agora. Porque, assim, para mim é uma honra, desculpa ter que me emociono, é uma honra porque ter jovens, minha filha, né? Você, o Luiz e vários outros jovens dentro da comunidade com talento que tem. Isso aí para mim é um presente. Então é o motivo que eu tenho para não desistir nunca. Porque essa mesma formação que vocês estão tendo aqui, que vocês tiveram, e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, eu não quero só para minhas filhas e nem para minhas netas. Eu quero para minha comunidade inteira, para os jovens inteiros, entendeu? Então é essa a minha expectativa, é essa a minha força, essa a minha garra, a vontade de continuar. E dentro do território, o que você hoje vê de positivo e de negativo? De positivo eu vejo a parte que vocês, no caso, alguns jovens desse projeto de cultural que teve na região, na nossa comunidade, que está dando continuidade. Um exemplo de vocês, o grupo de vocês, como o jovem Leonardo, o Sidney, que são pessoas que trilharam os caminhos diferentes, mas que foi cria dentro de projeto social. E a parte negativa é que eu estou vendo que isso morreu. Não tem mais isso dentro do território. Entendeu? Não tem mais pessoas fazendo isso dentro do território. Esqueceram dos jovens, esqueceram das crianças. E a parte assim que me preocupa muito é essa migração como que eu posso falar? Pessoas vulneráveis, moradores de ruas, a drogas, usuários, pessoas vindo de fora. Dentro da comunidade virou uma cracolândia. Então, assim, isso é muito preocupante. Né? Porque aí você tira aquele lugar de desenvolvimento, né? Onde o território você tem ali uma articulação, claro, dentro do território existem projetos, existem ações que a gente sabe que dentro do contexto, dentro do que podem fazer, fazem. Só que é algo muito, como que a gente pode falar, complexo,
e maior, né? São várias camadas da vulnerabilidade social, né? Como a gente conversou em episódios anteriores, a região de Cidade Ademar tem 500 mil habitantes. Então, assim, para você conseguir atingir todas essas pessoas, as ações têm que ser muito maiores, têm que ser muito complexas e efetivas. Então... Sim, porque aqui o único polo cultural, na parte cultural, que tem aqui próximo é o Céu Alvarenga. Olha a distância que está. Então, assim, um jovem, uma criança, um jovem daqui, não tem condições de uma mãe sair daqui a pé com uma criança ou com um jovem a pé até o Céu Alvarenga para levar uma criança para fazer uma atividade. Toda semana não, 3 dias na semana. Entendeu? No mínimo, né? Porque no caso o projeto Guri tá ali, é um projeto maravilhoso. Tem teatro, tem dança, tem várias coisas dentro do Céu Alvarenga. Mas pra gente aqui fica ruim por conta disso, não tem. O único espaço que a gente tinha aqui, mais próximo que tinha, era o espaço onde era a Casa de Cultura e Cidadania. Entendeu? Mas acabou isso, para criança e adolescente não tem. Eu acho que o que você está trazendo é essa perspectiva que vai além do assistencialismo. Sim, porque assim, tem assim, muito futebol, tem jiu-jitsu, eu acho, tem a capoeira, mas cadê o teatro? Cadê o circo? Cadê essas partes de cultura que necessita, que se transforma, a cidadania para essa criança, para ter essa formação? Entendeu? Tá faltando muito isso. A gente teve um episódio com a Verônica Tapia, que ela traz a importância da cultura conectando com a educação, por exemplo, né? Essa questão da defasagem educacional do território, essa questão das pessoas, dos jovens estarem abandonando a escola, essa questão da primeira infância, quando começa, né, a ir para a escola, não saber ler direito, às vezes não sabe nem escrever, a maioria, né, nem ler nem escrever. Ela faz esse contexto que você está trazendo aqui para a gente hoje, da importância que projetos assim têm dentro da vida de um jovem, ou de uma criança, ou da própria família, né? Porque esses projetos transformam famílias, né? É uma semente que vai se ramificando. Transformam vidas, a verdade é essa, transformam vidas, porque assim, que vai passando de pai para filhos, entendeu? E assim, a formação, eu não tive uma formação, por mim, eu não tive uma formação, eu vim para aqui para São Paulo, um adolescente, entendeu? Minha mãe ficou na Bahia, meus pais ficaram na Bahia, então assim, na verdade eu não tive nenhuma infância, entendeu? Eu fui através, olhando, levando vocês e olhando, levando minhas filhas e olhando que eu vi que eu poderia mudar a minha vida e a vida das minhas filhas, entendeu? Então assim, agora imagine você como mãe, já cresceu nesse ambiente, levar teu filho, isso você vai ser uma troca bem melhor do que eu passei para minhas filhas, entendeu? Então isso tem uma importância imensa dentro de uma comunidade, dentro de um território. Eu aposto que, por exemplo, para Ana, como mãe de 2 crianças hoje, que cresceu em meios culturais, ter essa dificuldade, essa defasagem de cultura para ela é horrível, porque assim, você crescer dentro, tipo assim, eu também sou cria de projeto cultural, eu fiz teatro por 9 anos da minha vida, e assim, eu entendo que deva ser desesperador para uma pessoa que cresceu nesse meio não ter locais para levarem os filhos, sabe? Tipo, não poder apresentar a cultura como lhes foi apresentado. Porque a Ana tinha um projeto cultural que ela ia a pé, que foi o projeto cultural que você levou. E hoje ela tem a Luísa e o Arthur, que se for fazer qualquer coisa tem que ir para muito longe ou tem que ser uma coisa paga e ela não consegue fornecer cultura da mesma forma que você forneceu para ela. Então, eu acredito que seja até mesmo desesperador, sabe? É a questão do acesso, que a gente sempre conversa dentro... Que a gente já conversou em vários outros episódios daqui. Mas o acesso à cultura é o que muda muita coisa. Essa questão de hoje a gente no território não ter um espaço ou não ter algo mais efetivo, focado nesse desenvolvimento e nessa acessibilidade para as crianças, para o jovem, porque assim, fazer coisas pontuais é bacana. Você fazer uma festa, você fazer um evento, uma ação, é importantíssimo para mudar, né, para dar movimento para dentro do território como um todo. Mas a questão de que você fala, né, mãe, de transformação de vida, não é de uma hora para outra. Não é de um dia para o outro, né? Então, assim, vou pegar o meu caso, que você está dando exemplo. Eu comecei a fazer teatro com 6 anos. Fiquei dos meus 6 até os meus 20 anos. 20 anos fazendo, 22, né?
fazendo teatro, uma vida inteira. Ou audiovisual, circo, entre outras coisas. A minha mãe passou por várias formações dentro do espaço, não só ela, como outras lideranças, outras mulheres. E a gente vê que isso movimenta a vida de outro jeito e a cara a comunidade fica viva. Hoje, quando você mora aqui, a gente anda na comunidade, a gente se sente oprimido. E não pertencente. Não pertencente e com medo, que é uma coisa que eu nunca tive no período que eu moro aqui, quase minha vida inteira aqui, de você não ter segurança de sair, de você não conseguir levar, falar assim, olha, vamos ali, sabe? Coisas pequenas. Então, assim, a questão de você não trazer o acesso à cultura cai nisso. Você vê crianças na rua usando droga muito cedo, você vê uma juventude sem perspectiva para além do que está aqui. E quando eu falo do que está aqui, infelizmente a gente volta para a questão das drogas, né? Exatamente. Do tráfico, enfim. Então, essa perspectiva, por exemplo, que você traz, que eu acho que é importante até você contar aqui pra gente, desse seu movimento com as juventudes, por exemplo. Você é uma das poucas lideranças do território que tem essa facilidade de se conectar com um jovem, por exemplo. Não sei se entender a linguagem, não sei qual que é, enfim, um termo. Mas eu sempre falei isso, né? Que a senhora uma tem, né? conexão, assim, ela consegue se conectar com o jovem de uma forma muito fácil. E engajar ele a sair do status que ele tá. Então, queria que você falasse até um pouco, né, disso. Que o Léo, na entrevista dele, ele fala, a Carla, né, que também é sua filha, fala, né, eu e a Carla, que somos suas filhas. Então, eu queria que você contasse um pouco desse seu engajamento, só para vocês entenderem aqui o contexto, né, gente, também. Minha mãe, enfim, líder comunitária, tenho como uma grande referência na minha vida, mas ela é uma referência não só minha, não só das pessoas que estão aqui com a gente gravando, mas de uma gama grande da comunidade aqui. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Assim, eu não sei nem explicar para vocês. Eu acho que é um fácil acesso, eu não sei, acho que é colocar no lugar do jovem. É me colocar no lugar do velho. E saber ouvir, que é o principal, eu acho, que é a parte mais importante, saber ouvir. Que não adianta, porque eu sou mais velha do que eles, pegar uma criança de 10 anos ou um jovem de 15 e querer ensinar eles. Não, eu tenho primeiro que ouvir eles, entendeu? Para depois eu falar, entendeu? Chegar e dar um conselho. A partir do momento que tem essa abertura e essa confiança, eu acho que fica mais fácil. É saber ouvir e respeitar o que ele tem para falar. Acima de qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, que nem eu já peguei jovens com um baseado mesmo na mão, fumando, entendeu? Eu chegar, filho que era filho de uma amiga minha, eu chegar para ele e conversar diretamente com ele, entendeu? E conseguir tirar ele dali e o pai e a mãe dele nunca ficar sabendo disso até hoje. Sim. Entendeu? Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fiz isso, entendeu? Então, assim, é respeitar o momento dele, é respeitar o jovem, saber ouvir ele, respeitar o que ele tá me falando. Eu acho que é isso. Sim. Tipo, eu acho que quando se trata de assuntos comunitários, assim, voltados pro jovem, a gente, tipo, pelo menos as coisas que eu já visualizei e que eu já vivi, tipo, muito tratar o jovem como uma receita de bolo, do tipo, vou falar isso aqui pra ele, ele vai fazer, e, tipo, essa questão de ouvir o que a gente tem pra dizer, eu acredito que seja realmente muito importante, porque cada pessoa, principalmente dentro de uma comunidade tão ampla, com tantas coisas, com tantos locais, cada pessoa tem uma visão diferente, tem uma vivência diferente. Gente que cresceu sem pai, sem mãe, gente que foi criado por vó, gente que cresceu com pais separados. Então, tipo, a gente tem vidas vividas de formas diferentes e que muitas vezes não são respeitadas como se fossem vidas diferentes mesmo. Então, eu acho que esse seu local de fala, de entender melhor o jovem e de escutar o que a gente tem pra dizer é muito importante, porque eu acho que quando não se é ouvido, se entra muito no local de esquecimento. E quando se acha que é esquecido, se faz qualquer coisa porque ninguém vai olhar. Então, eu acho que além de você ouvir, pelo menos toda a minha vivência que eu tenho com você, sendo amiga da Anne, frequentando a sua casa há, tipo, 9 anos, eu entendo que você respeita as nossas vivências. Você sempre respeitou, você sempre esteve aqui, sempre olhou e falou, olha, você precisa de alguma coisa?
olha, eu tô aqui pra te ouvir, eu tô aqui pra te escutar. Então eu acho que esse seu local de escutar, ele é muito importante pra gente se sentir respeitado mesmo. Porque eu, enquanto jovem de 22 anos, se eu não for respeitada, eu não vou me abrir. Se eu não for respeitada, Sim. eu não vou fazer o que você tá falando pra eu fazer. E eu acho que é importante também partir do princípio de que as pessoas não, sendo jovens, né? Que as pessoas, né, não são vazias. Tem essa questão da receita de bolo, mas tem a questão de achar que o jovem não sabe nada, né? No episódio, por exemplo, de empregabilidade, né, que a gente falou com o Jonathan, por exemplo, ele traz essa perspectiva de que quando a pessoa vai para o mercado de trabalho, por exemplo, quando é um jovem, periférico, ou negro ou não, né? Mas parte do princípio de que não sabe de nada, parte do princípio de que de não entender a questão territorial, né? Porque quando você vai para o mercado de trabalho, você sendo jovem, você já levou vários jovens para fazer entrevista, por exemplo. Desde formação a fazer entrevista. Uma das primeiras barreiras que o jovem periférico enfrenta no cotidiano é o transporte. É a questão do acesso à qualidade de transporte público. A gente sabe que não tem em nenhum lugar da cidade de São Paulo, enfim, várias coisas aí, mas como que também para você esse engajamento com a juventude para o mercado de trabalho também faz parte desse processo interno da comunidade, por exemplo? É porque é difícil, porque não tem, o jovem não tem uma formação, ele vai, no caso, cai de paraquedas mesmo, né? Chega lá, as pessoas, no caso, os entrevistadores, um jovem que não teve formação nenhuma. Aí chega né, numa empresa para fazer uma entrevista, o entrevistado, no caso, a pessoa que vai, no caso, a pessoa que vai entrevistar, de fazer a entrevista, acaba, parece que julgando, fazendo uma ameaça. Aquele jovem já sai dali sem estímulo nenhum. Sem estímulo nenhum, porque ele não teve preparação nenhuma. Ele não tem um psicológico que ele vai aguentar aquela situação. Ele vai sair de lá se sentindo nada. Você está entendendo? Então, isso dentro da Vitória, vamos falar, dentro da comunidade precisa disso. Precisa ter essa parceria, um olhar mais amplo e responsável do poder público dentro da comunidade. Entendeu? E na questão do jovem, eu acho que eu tenho também essa facilidade com a fala do jovem, porque eu já tive naquele lugar também. E eu queria alguém para conversar comigo, eu nunca tive. Como eu falei para vocês, cheguei em São Paulo com 14 anos, entendeu? Fui trabalhar de empregada doméstica. Então, assim, foi muita coisa na minha cabeça. Então, assim, e muito abuso psicológico mesmo. Então, assim, eu queria muito ter alguém para conversar comigo. Então, eu me coloco muito nesse lugar. Então, acho que é por isso que eu tenho essa facilidade maior. E dentro desse contexto de responsabilidade, enfim, como que você se vê? Você sendo uma mulher negra, nordestina, periférica, essa contextualização das mulheres, por exemplo, do bairro? Pergunta difícil, viu, minha filha? É difícil. Porque são mulheres, eu não sei nem te explicar se é comodismo, se é falta de interesse, é o que, eu não sei o que é. Que são assim, diferente as mulheres da minha idade, dentro da minha comunidade, parece que tem outra cabeça, eu não sei, parece que eu não sou pertencente daquele grupo, sabe? Isso aí eu não sei te explicar, eu não sei te falar. Mas a perspectiva que eu queria trazer, na verdade, nem era essa, era a perspectiva no sentido de movimentos, né? O que trazer para agregar mais para essas mulheres. O que falta, porque eu sei que quando você fez alguns trabalhos, enfim, há um tempo atrás, um dos públicos que você mais atendia era o feminino. Mulher. Que precisa. E aí, dentro desse contexto, eu queria entender isso. O que você acha que precisa? Porque, assim, a nossa comunidade, a gente sabe que ela é formada, em sua maioria, por mulheres. Né? A gente teve várias provas disso durante os anos e várias outras coisas. Mas eu queria que você trouxesse essa perspectiva da importância que é o olhar também para mulheres. É que a comunidade é mais voltada para... tem muito mais mulheres do que homens. Então é assim, e muito ocioso. Porque tem coisas para fazer, no caso. Tem futebol,
Tem até um yoga, dia de domingo, 8 horas da manhã, mas para uma dona de casa sair de 8 horas da manhã para a gente fazer uma yoga, isso já é difícil, né? Para a mulher sair de casa para fazer isso. Então, assim, era um espaço que era zumba, no caso, e condicionamento físico. E atingia 250 mulheres, isso que tinha mais umas 100 a 150 na fila. 250. Na fila de espera, entendeu? Então, assim, isso é um problema gritante da importância de ter algo, um projeto com um olhar diferente para a mulher da comunidade. Sem contar que... Opa, desculpa te cortar. Sem contar que esse projeto em específico, ele tinha um espaço para os filhos dessas mulheres ficarem. Que isso também é uma grande problemática de hoje. Por exemplo, o que você falou, de um yoga às 8 da manhã. Tá, uma mãe de família, como é que ela faz pra sair num domingo, 8 horas da manhã, pra ir fazer um yoga? Ela deixa o filho dela com quem? Ela faz o quê? E esse projeto que você citou da Zumba, ele tinha um espaço especial para que essas crianças também tivessem ali uma recreação, um espaço para ficar. Então, além do fato de tipo, ter esse número gritante de mulheres que hoje não tem nada parecido, específico, nada né? específico, a gente tem que perceber que também existem inúmeras mães, não só mulheres, mas mães também. Eu acho assim, nem do território a gente também não pode generalizar, né? Existem sim ações, tem a yoga, tem ações de condicionamento no bairro. Tem algumas, tem várias coisinhas, né? Mas eu acho que isso vai além do condicionamento físico, né? E aí o que eu ia também pensando aqui dentro desse contexto, que eu queria perguntar para você, é que cursos você acha, ou formações, enfim, que você acha que seria interessante trazer, por exemplo, para a comunidade, pensando nessas mulheres? Cursos? Formações. Ou coisas que seriam interessantes ter, que nem você falou, a questão da yoga e da zumba, são coisas bacanas. Mas e formação, né? Porque, assim, na área da saúde, eu acho que é mais importante assim na área da saúde, porque muitas delas já trabalham, já têm o seu trabalho. Entendeu? Assim, o espaço é como mesmo Yasmin estava falando, de ter um espaço para essas mulheres fazerem uma atividade física para elas, porque também voca a saúde, entendeu? Que volta também para a saúde, e ter um lugar para ter o filho dela ficar, porque se ela não tem alguém para ficar com o filho em casa, ela não vai sair de casa para se exercitar, que é uma questão de saúde também. E na questão de uma formação mesmo, uma formação de geração de renda para elas. Qualquer geração no intuito de geração de renda que deveria, eu acho, dentro da comunidade, que a maioria das mulheres é super focada na questão da alimentação. Tem um curso de alimentação, de aproveitamento de alimentação total, entendeu? Porque a maioria das mulheres joga cascas de legumes, verduras, tudo fora, isso tudo é comida. Então acho que seria de grande importância se tivesse algo nesse sentido dentro da comunidade. Uma cozinha solidária, por exemplo, entendeu? Fizesse isso dentro da comunidade, eu acho que seria bem bacana. Um bom caminhar, né? Sim, e dessa cozinha fosse uma questão de geração de renda, fizesse um restaurante de geração de renda. Não distribuísse, sabe? Mas fizesse de geração de renda para essas mulheres. Sim, dentro desse contexto de território, distribuição de renda e tudo mais, você acha que com mais efetividade nesse tipo de formação, não só para mulheres, né, que a gente trouxe esse contexto, mas para jovem, coisas do tipo, essa formação de você ter ali um início e aí você gerar essa renda, para isso melhorar também, né, a família ou o espaço onde a pessoa está inserida, né? Sim, valorizar também, não só na questão financeira, e valorizar também o nosso território, trazer pessoas para cá, entendeu? Porque assim, a maioria de outras comunidades que tem, mesmo que, como Jardim Ângela, o exemplo, né? Capão Redondo, tem projetos maravilhosos, que é restaurante dentro da favela, entendeu? Da Zona Leste, tudo tem. E aqui não tem isso. Então a coisa é muito defasada, não tem nada. Sim. E na questão da alimentação, desse aproveitamento total do alimento, e até mesmo as punks que tá na rua, entendeu? E tem vitamina pra caramba nisso tudo, entendeu? Dentro dessas punks, que a maioria vale mais do que um bife, você fazendo uma alimentação desse. E muita gente não conhece, entendeu?
Então dá para fazer um alimento bacana, saudável e ainda ter uma geração de renda. Na comunidade como um todo, né? Você falou que você está aqui desde o início e tal. Essa transversalidade, né? Vamos dizer assim, entre a formação como impacto na comunidade, né? Dentro dos anos que você tem de atuação, dentro do seu conhecimento territorial daqui e dentro das suas participações em outras ações com o poder público, o que você acha que hoje poderia ser de valor, né? A trazer mais, agregar valor, ou que você acha que deveria trazer para cá para ajudar? Você falou a questão da falta de acesso, você falou da questão da falta de geração de renda e a questão das drogas, né? Então, assim, como você vê esse parâmetro geral, tipo, essa questão de não ter nada disso, e aí o território fica, não sei se a palavra talvez seja essa, mas estagnado, né? Não desenvolve. Não desenvolve. Tem jovens que moram aqui dentro, eu tiro pela minha própria família. Tem um sobrinho que nasceu aqui, não conhecia a Avenida Paulista. Não conhecia a Avenida Paulista. No aniversário dele, que fui e fiz esse... dei de presente para ele, levei ele um estudioso, uma pessoa super intelectual, na verdade, entendeu? E não conhecia, levei ele no MASP. E ele ficou encantado, super encantado com aquilo. Nunca tinha ido na Avenida Paulista. Então, assim, então não é só ele, tem vários meninos aqui. Que isso desde 2008, lá atrás, que eu peguei uns jovens para levar na Avenida Paulista, que ele nunca tinha ido, que era o sonho da vida dele, andar de metrô. Uma coisa tão simples, ele nunca tinha ido, entendeu? E a mesma coisa aconteceu agora com o sobrinho meu. Entendeu? E agora você imagina quantos jovens não tem dessa mesma situação. São poucos, não são muitos. E isso que eu estou te falando é um jovem de 22 anos. Não é mais um adolescente, é um jovem de 22 anos. Entendeu? Dentro da minha família, que antes eu fazia muito isso, pegava jovens, juntava uns 20 jovens, levava para conhecer museu, para ir no Museu da Língua Portuguesa, até mesmo no máximo dia de terça-feira, que sempre foi gratuito, né? Mas hoje eu não tenho mais esse tempo de fazer isso, entendeu? Sim. E eu estou pensando seriamente de voltar, nesse sentido, juntar pelo menos... Alguns, né? E levar para fazer isso, porque está precisando. Trazer como é que se diz? Ampliar, né? Sim. Porque a gente, quando mora em comunidade, se a gente não tem um projeto ou uma pessoa que engaje a gente a se movimentar e sair no nosso comodismo, vamos dizer assim, da zona de conforto, isso, perfeito. A gente não sai. Então, quando você traz com um jovem de 22 anos... queria conhecer a Paulista. E às vezes não vai porque não sabe, né? A gente acha que é simples pegar o metrô, né? Acho que, tipo, quando a gente tem essa vivência desde novo de pegar metrô, ônibus, pra gente é muito simples. É tipo, por que essa pessoa não faz isso? Mas a gente tem que entender o amplo. Se ele nunca pegou, ele não vai saber pegar. E aí ele vai se perder, e aí ele vai ficar com medo. Então, tipo, existe uma amplitude de coisas antes disso. Então, eu acho que esse trabalho é muito essencial. Voltando àquilo que a gente falou de respeitar o jovem, de respeitar a individualidade dele. Se ele nunca fez isso, tá bom, então eu vou ensinar ele, eu vou mostrar o quanto isso é bom. Porque eu acho que se você não desperta os olhos de uma pessoa para esse local de cultura, se ele não souber que ir no museu é bom, se ele não souber que ver artes é legal, ele nunca vai entender isso como uma perspectiva real. Porque eu acredito... dentro da minha vivência hoje, que a gente enxerga a arte no geral como muito elitizada. Do tipo, eu não vou poder ir no museu porque ir no museu é caro. Sendo que é o que você falou. Sempre, desde sempre, às terças o MASP é gratuito. Mas a arte, ela foi sempre apresentada pra gente como uma coisa da elite, como uma coisa de quem tem dinheiro. Então, eu acho que esse seu local, o local para onde você traz esses jovens periféricos é essencial para que a gente se sinta pertencente à comunidade geral. Não, eu digo comunidade comuna, assim, ao mundo. A gente tem que se sentir pertencente ao mundo, porque a gente pode fazer tudo, mas a gente não sente isso. Também faço parte desse lugar, esse lugar também é meu. Sim. E assim, eu falando do Vitor na parte intelectual, porque ele é um jovem que lê muito.
Ele lê muito. Você parar para conversar com ele, você fala assim, nossa, esse menino é culto, ele viajou não sei quanto tempo. Ele nunca saiu daqui. Do lugar, né? Nunca saiu do lugar. Entendeu? Mas a viagem dele é todinha literária, é uma coisa linda. Entendeu? E para você ver, né? O acesso, aí a gente vai partindo de princípios ali, né? O acesso à cultura, o acesso ao livro, à literatura, né? São coisas que vão transformando e moldando esse jovem. Então, assim, você pega um jovem que está falando, né? Um jovem que tem esse intelecto e que poderia estar no máximo do seu potencial e que talvez não esteja ainda, não esteja, né? Porque a gente não pode, né? Ele vai estar ainda um dia. Ele vai estar, sim. Porque ele falta acesso. Aonde ele vai? Onde ele vai ter um lugar onde ele pode debater sobre, pensar sobre, sabe? A questão da defasagem escolar implica diretamente com a questão do acesso à universidade pública, à faculdade, porque foi que nem também a gente já falou sobre isso aqui também. Não é porque você tem acesso à faculdade que você garante a permanência. Porque você tem a faculdade, mas você tem o transporte, você tem a alimentação, você tem que trabalhar, porque também você não consegue só estudar, né? Então, assim, é por isso que a gente fala, né? Quando a pessoa tem o poder de escolha, onde ela só precisa estudar, é ótimo. É ótimo. E é muito aquele local que a gente já falou também, de que muitas pessoas de comunidade que precisariam estar numa faculdade pública justamente pela questão de renda, estão tendo que fazer uma faculdade particular, porque as faculdades públicas estão sendo ocupadas pela elite. Então, assim, existe também esse local de a gente entender que muitos jovens não estão lá, não porque eles não querem estar, mas porque eles não têm possibilidade. Assim, obviamente isso não é uma afronta à educação pública nem nada do gênero, mas hoje uma pessoa que estuda em uma escola pública e mora em uma comunidade, muitas vezes tem que escolher o período noturno da escola para poder... Quando tem, né? Porque agora tá tirando também. Quando tem, mas muitas pessoas escolhem um período noturno para poder trabalhar durante o dia, para poder levar alguma renda para casa porque precisa, e não tem um tempo que, por exemplo, pessoas da elite têm pra sair da escola no terceiro ano e passar um ano fazendo cursinho. Ou não, né? Pra viajar, fazer intercâmbio. A gente não encara isso como uma realidade, porque não é uma realidade. Eu, quando saí do terceiro ano, já com trabalho engatilhado e já comecei a trabalhar. E essa é a realidade de muitas pessoas. De muitas pessoas que não conseguem entrar na faculdade, tipo, nem com 25 anos. Terminam a escola, vão trabalhar no que der pra trabalhar e vão ficar nessa pra sempre, assim. Então, eu acho que hoje, o jovem periférico, num geral, não só da Vila Guapuri, apesar de a gente estar trazendo esse recorte, o jovem periférico, ele não se sente pertencente a lugar nenhum. Exatamente. E tem mais uma coisa, porque tem muitos jovens que desistiram da escola e amam um trabalho, tem a possibilidade de estudar à noite, vamos supor, não terminou o ensino médio, quer ir pro EJA, né? Só que o EJA, estão querendo tirar o EJA à noite. Entendeu? Então ainda tem essa questão. Então, assim, é para ficar sem possibilidade mesmo. Só tem isso aqui. Eu tô te dando isso aqui. O mínimo, né? Você vai ter que aproveitar com isso aqui. Se você não tiver isso aqui, ó, problema seu. Se você não quiser isso aqui, você não vai querer nada, porque você não vai poder nada. E aí, esses movimentos que é contra, né, que eu falo, eu acho que isso é um movimento contra, né, de política pública. Pensando, porque eu vejo hoje que a educação, pra mim, eu tô fazendo, é uma crítica mesmo. Eu parto desse princípio pra Secretaria de Cultura, pro governo, pra quem for. Como que você pensa políticas públicas, educacionais, em território periférico, sem ouvir as pessoas que estão ali? Então, você vai falar que você vai tirar um EJA do noturno, que são voltados para as pessoas que não conseguiram concluir aquele, né, no período que deveria, né, educação, ensino. Sim. Você vai tirar, então você já fala, bom, a população é pobre, em sua maioria negra, periférica, para que vai estudar? Não precisa. Não precisa, a gente precisa de mão de obra barata. Exatamente. E que venha das favelas, infelizmente são isso, né? Sim. Tem um trecho que
você está falando, me veio agora, da questão da educação, do acesso, do livro do Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Você lembra? Acho que você vai lembrar. Que ela fala, que tem um cara entrevista ela e ela fala que o sonho dela é ser escritora e ele fala que ela não pode. E dentro dos contextos, enfim, das camadas, quando você vai lendo o livro, ela vai reforçando que o interesse pela educação, pela cultura, do movimento, porque para mim a Carolina, ela foi a nossa primeira grande líder comunitária, periférica. Né? Ela traz... Da voz do morro. Né? Da voz do morro. Ela traz uma narrativa ali onde naquela época, né? Nenhuma mulher negra, nenhuma mulher, muito menos negra, iria se imaginar naquele lugar. Tanto é que a ascensão dela foi muito rápido e também depois a maneira como foi... Foi esquecida, né? E agora, enfim, né? Retomando. Mas o quanto ela... A importância que ela tem nessa trajetória toda, até hoje, sim. No momento de hoje. E quando eu vejo, tipo, as lideranças que nem aqui no território, a gente tem muita liderança mulher, em sua maioria negra, e em sua maioria nordestina, ex-empregadas domésticas, ou ainda, né, atuando ou cozinheiras, sempre num trabalho braçal ou manual, enfim, não que isso seja de novo ruim, mas enfim, vem desse lugar, né? E eu acho que hoje elas sendo lideranças comunitárias, pelo menos eu enxergo que elas entendem que aquilo foi a vida delas, mas elas não querem que essa seja a mesma vida para os filhos, para os netos. Quer replicar, não quer dar continuidade, não quer dar né? continuidade a essa vivência. Então, por isso elas se tornam líderes comunitários. Foi no meu caso, que assim, eu não tenho ensino médio completo. Não, eu concluí até minha quarta série até meus 13 anos. Depois que eu vim para São Paulo, eu parei de estudar. E eu fiz, só que assim, parei de estudar, mas só que eu nunca parei de ler. Eu tive meus livros dentro da minha casa sempre teve um pedacinho, um cantinho da minha estante, sempre com meus livros. Prestei o Enseja, que é um projeto que ele tem, né? Que ele fazia como se fosse um Enem. Sábado e domingo, eliminei o ensino fundamental e o médio. Fiquei devendo só matemática. Aí o que eu fiz? Esse ano eu voltei de volta para a escola, que é por isso que eu estou sabendo do EJA. Eu voltei para a escola, só para dar uma refrescada, porque eu não quero parar só, eliminar a matemática e parar. Eu pretendo fazer uma faculdade, entendeu? Então, por isso que eu voltei para a escola e vou fazer isso. E a questão não é só a mulher se calar, é o jovem. Por que o poder público não escuta o jovem? O jovem, ele não quer a voz do jovem, porque ele sabe que o jovem sabe das coisas, ele sabe que o jovem vai se impor, vai querer bater o pé e querer o direito dele. Então, ele não dá o direito de falar pro jovem. É simples assim. Citando o Charlie Brown Jr., aquelas, né? Quando ele fala naquela música, né? O que você vê, como é que é? Eu vejo na TV. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. E olha aí, olha o tempo que tem essa música. Então, e aí esse movimento de que você está trazendo é justamente esse lugar. Então você vê várias lideranças femininas ou masculinas, enfim, nesse movimento de, às vezes, num braço mais assistencial, aí você tem uma outra que é um braço mais voltado para a educação, outra para a cultura, outra para a questão de saneamento básico, sim, né? De você melhorar pelo menos a porcaria do asfalto da rua, uma luz, como diz né? Falta uma iluminação numa viela. Então, assim, é muito complicado, a questão da mulher e os jovens da comunidade, porque a maioria dessas mulheres, desses jovens da comunidade, quando eles não são nordestinos, ele é filho de nordestino. Entendeu? É pessoas que migraram de um local para o outro para procurar uma vida melhor para o filho, entendeu? Então, assim, não importa nem a cor da pele. É importante é o local onde vive, que eu acho que tem a mesma dificuldade, né? A mesma dificuldade de acesso, entendeu? Então, eu acho que a questão é essa mesmo, porque como comunidade, se refere imigrantes, né? E se refere nordestinos ou pessoa que imigra de um local para o outro. E Nilza, assim, recapitulando um pouco do nosso episódio, você falou aqui sobre as políticas públicas, sobre o contato com os jovens, sobre mulheres serem líderes comunitários. Eu acho que a gente falou aqui muito, a gente teve uma troca muito boa sobre vivências periféricas no geral.
E eu queria agora, que a gente tá finalizando o episódio, que você passasse uma mensagem para essas pessoas, não só para os jovens, mas para todas as pessoas dentro de uma periferia que buscam uma ascensão, que estão buscando algo para elas mesmas, assim, tipo, que você passasse uma mensagem para essas pessoas no geral. Para falar para elas, para não desistir, para correr atrás dos seus objetivos. Se bater na porta de alguém falar não, não desistir, entendeu? Perseverar, entendeu? Porque assim, se a gente desistir no primeiro obstáculo, a gente não consegue nada, entendeu? Então a gente tem que nunca, jamais desistir. Sempre, sempre, sempre insistir naquilo, nos objetivos e sempre sonhar, que é o mais importante, sonhar. Não desistir jamais. Ai, acho que fechamos com chave de ouro. Ainda no fundo hoje tinha muitos barulhos externos, né? Música. A gente tá na laje, né? Então os sons vão aparecer, né? Mas, assim, a gente quer agradecer a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de doar o seu tempo, né? Sim, aqui, com certeza. de compartilhar a sua trajetória como mulher, como líder. E dizer que foi um prazer ter te entrevistado aqui hoje e que venham os próximos episódios do Pod na Laje. Então é isso, pessoal. A gente encerra mais um episódio. E como sempre, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @podnalaje. A gente tem também um canal no Spotify, onde você pode ouvir esse e todos os outros episódios. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no YouTube, curtirem, comentarem, compartilharem o vídeo. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá, gente. Tchau, tchau. O Pod na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Meraki, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @podnalaje. Convidada do dia, Nilza Eurico. Apresentadoras, Ana Eurico e Yasmin Isidoro. Direção de arte, Daúde Melo. Direção de cena, David Braga. Visagismo, Matheus Gadelha. Assistente de set, Carla Dionísia. Mídias sociais, Carla Dionísia. Estagiária, Lu Eurico. Técnica de áudio, Luiz Henrique. Câmera, David Braga. Técnica de iluminação, Daúde Melo. Produção executiva, Ana Eurico. Roteirista, Yasmin Isidoro. Co-roteirista, Ana Eurico. Edição, Yasmin Isidoro. Locução, Ana Paula Pereira.